Olá a todos, olá Donis, mais uma vez a gente aqui para trazer mais um papo de biólogos, né, para todos os nossos seguidores e que estão sempre presentes aqui, né, e quem está chegando agora também, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre o fungo negro, né, ou mucormicose, que é o termo técnico mais correto, que corresponde, na verdade, a uma infecção rara, porém grave, né, ali entre as pessoas que são acometidas por ela, apresentando ali nos pacientes imunossuprimidos uma taxa de mortalidade de até 50%, e em alguns casos, né, quando, ou seja, de cada 100 pessoas infectadas pela doença, metade geralmente não sobrevive e a outra metade pode sofrer algum tipo de mutilação, né? Mutilação, né, para quem não associou, né, a parte clínica, corresponde justamente ao que vocês imaginam aí, que é ter retirado alguma parte do seu corpo, algum membro, né, ou até mesmo a questão das córneas, dependendo ali do local onde a infecção tenha se instalado de maneira mais grave, tá? A mucormicose, ela é causada por um fungo mucoso, né, da família Mucorácea, tá, e que geralmente afeta ali, além da pele, né, cérebro e também pulmões. São as áreas assim com maior gravidade quando essa infecção se prolifera no paciente. Tá? O que é importante aqui, duas coisas são importantes, né, que a gente vai trazer aqui, é que, primeiro, não se trata de uma doença contagiosa, tá? E aí, na estante, nós vamos explicar por quê. E segundo é que essa gravidade acontece em pacientes imunossuprimidos, ou seja, naqueles pacientes que a defesa do organismo, que o sistema imune está muito prejudicado, sua defesa está muito baixa, e esse fungo aí, que se torna oportunista, né, acaba gerando toda essa gravidade que pode evoluir, como eu falei, para mutilações, né, ter ali pedaços do corpo, perna, braços, ou partes da face retiradas devido a essa infecção. Ou também evoluir ali para a mortalidade nos pacientes com maiores complicações imunossupressivas. Tá? Quando eu falei, na verdade, que não se trata, né, de uma doença contagiosa, mas, porém, temos um contato maior com esse fungo do que muita gente aí imagina, no sentido de que esses fungos, né, causadores da mucormicose, assim como os demais, eles adoram, né, entre aspas, regiões quentes e úmidas. E nós aqui, né, brasileiros, estamos num país tropical, justamente onde se tem essas condições favoráveis para desenvolvimento, né, e proliferação desses fungos. E onde é que nós temos contatos com esses fungos? Várias vezes, provavelmente no dia a dia, né, em vários locais diferentes e mais de uma vez. Inclusive, né, nós temos, provavelmente, esporos, né, ou contato, nesse momento, com esse fungo no nosso corpo, porque ele está presente ali no solo, está presente ali em frutos mofados, está presente ali em material vegetal, ali em plantas em decomposição. Ou seja, ele está presente no ambiente e onde ele encontrar umidade e calor, ele se desenvolve ali, né, os bolores, os mofos, com maior facilidade. Isso não significa ainda que ele vá provocar a doença. A doença vem quando esses fungos entram em contato, como eu falei, né, e como a Donis vai ressaltar, de indivíduos comprometidos, ou seja, que estão com a sua defesa muito baixas. Então, nesse caso, né, já que ele não é contagioso, onde é que entra o Covid aí? Bom, o que acontece, tá, é que lá na Índia, né, ocorreu ou está ocorrendo simultaneamente duas epidemias. Uma do Covid, como nós já conhecemos, e simultaneamente essa epidemia por mucormicose. Né? E aí, quando se vai ali fazer uma análise, se percebeu que essa epidemia de fungo negro, né, que atingiu milhares de pessoas, e que essas pessoas eram pacientes em recuperação ou pacientes recentemente recuperados do Covid. Tá? Então, o que se vai investigar aí é
seria a variante Delta, né, originada lá na Índia, que estaria baixando tanto assim a imunidade, a ponto desses pacientes em recuperação ou recém-recuperados de Covid terem essa doença grave, né, que é a mucormicose, ou seriam os corticoides, né, usados em alguns nos pacientes mais graves, para justamente controlar ali a inflamação do Covid, e ao fazer isso, ter baixado a imunidade desses pacientes a ponto do fungo ali se tornar oportunista e causar a infecção. Né? No primeiro momento, a ciência vai, né, de imediato, desconfiar da ação imunossupressora dos medicamentos, né? Ainda mais que se trata de corticoides. E há grandes indícios de que justamente os pacientes com Covid que tiveram essa mucormicose tinham, além de ter usado o corticosteroides, tinham também comorbidades como diabetes, né, que é algo significativo. Mas, de qualquer maneira, né, como se trata de uma nova variante, de uma pandemia que sempre está trazendo dados novos, é sempre importante se averiguar se há, além do uso do corticoide, uma capacidade dessa cepa delta, né, antiga cepa indiana, de estar baixando tanto assim a imunidade, de favorecer o fungo. Como já temos cepas dessa variante aqui no Brasil, então, né, e já temos 2 casos aqui recentes, né, um em Pernambuco e um em Natal, confirmados de pacientes com fungo negro e que estão em recuperação de Covid, então resolvemos aqui trazer esse conteúdo para informar a todos vocês melhor, né, sobre o que é importante se preocupar e o que é comum, o que não seria tão assustador assim, tá? Agora, eu vou passar a palavra para Donis, né, que traz aí mais informações para a gente ver, né, como eu disse, levar a sério onde se deve levar a sério essa possível associação aí do fungo negro em paciente de Covid e o que seria mais mitos e gerando ansiedade ali e que deve ser deixado ali um pouco mais de lado, ou seja, né, vamos ver o que é que a Donis traz aí para a gente sobre essa infecção, como eu falei, rara, porém grave, e que pode afetar ali, pacientes de Covid justamente por uma imunossupressão intensa, né? E aí só o tempo vai dizer se só provocada pelo medicamento ou também provocada por essa cepa delta, né? Deixa só, antes de passar a palavra para a Dani, deixa eu só explicar, porque eu estou sempre me corrigindo e falando variante delta, é porque assim, surgiu na Índia, né, essa nova variante, e aí se popularizou, variante indiana, mas aí o governo indiano fez uma solicitação formal à OMS, que atendeu, né, pedindo que não se utilizasse o termo indiano na variante. Aí, desse momento, a OMS sugeriu, então, recomendou, na verdade, né, que falássemos variante Delta. Tá? Então, variante Delta é a antiga variante que chamamos de variante indiana. Tá bom? Então, Adonis, fica à vontade aí. Né? Eu e os outros internautas vamos prestar atenção aqui nas colaborações que você traz aí sobre essa situação. Tá? Fica à vontade. E aí, gente, como vai vocês? Então, hoje a gente está aqui falando sobre o fungo negro, né? Janderson falou aí de vários aspectos do fungo muito importantes para esclarecer mais para vocês o que é essa infecção, né? Como que ela ocorre, da onde que ela é proveniente, qual é o agente causador dela, quais são ali os pacientes de risco, né, para essa infecção. E uma coisa aqui que Janderson colocou ali no final da fala dele é que a gente ter a preocupação de esclarecer alguns mitos sobre essa infecção. E um dos principais mitos que eu vi aí se propagar na internet é que, assim, eu vi assim, algumas manchetes falando o seguinte: esse fungo corre o risco de se espalhar pelo mundo. Não, o fungo já está espalhado pelo mundo, né? Já é um fungo ali extremamente comum, né? Você encontra ele no solo, em verduras, alimentos em decomposição, no ar, né? Os esporos do fungo estão no ar, nós respiramos ele o tempo todo. Agora, o que acontece é que as pessoas que estão ali em um contexto ou em uma situação que elas são vulneráveis a essa infecção acabam adquirindo ela. E o que chama atenção aí para a análise dos dados da Índia? Bom, em primeiro lugar, que a gente tem que destacar aí de por que que a Índia é aí
um dos motivos de por que que a Índia está sendo um país muito acometido por essa questão do fungo negro, a primeira coisa que chama atenção é o fator numérico, né? Se você for ver o gráfico da segunda onda na Índia, nós tivemos ali registros de novos casos diários que passavam dos 100 mil casos diários de novos casos de coronavírus por dia. Então a Índia foi um país ali que alcançou um patamar de novos casos diários extremamente alto. Então, logicamente, um país que tem mais casos de coronavírus e essa infecção está associada ali a uma baixa do sistema imunológico, logicamente, um país que tem mais casos de coronavírus no geral vai ter mais casos da infecção que está ligada ao coronavírus no geral também. Então, o fator numérico chama atenção. O segundo fator aí que eu destaco é a questão da população diabética na Índia, que também a Índia tem ali a segunda maior população de diabéticos do mundo, só perde para a China. Então é outro fator que chama atenção, que tem também essa correlação dos pacientes diabéticos com a infecção pelo fungo negro. Outro ponto que chama atenção são as condições sanitárias, que não são muito boas na Índia, né? Inclusive condições ali hospitalares precárias, o que facilita essa infecção por esse fungo. Então, outro fator que chama atenção ali é o uso dos medicamentos esteroides que agem justamente reduzindo a inflamação nos pulmões. E junto com essa redução da inflamação nos pulmões, acontece ali também uma baixa na ação do sistema imunológico, né? E é justamente esse quadro de um paciente ali que tem um sistema imunológico imunossuprimido é uma coisa ali contextual, né? Porque foi um paciente que nem sempre tem ali alguma comorbidade, nem sempre é diabético, mas só dele estar ali com o sistema imunológico baixo já leva a esse risco maior da infecção. E outro fator também é que esses medicamentos os esteroides, como a dexametasona, por exemplo, que tem sido muito importante aí para tratar pacientes graves de Covid, é que eles aumentam também a taxa de açúcar no sangue da pessoa. Então, até mesmo as pessoas não diabéticas têm ali uma alta no açúcar no sangue, e isso também acaba afetando o sistema imunológico. Uma coisa que chama atenção também nessa infecção do fungo negro é que foi observado ali em pacientes que já estavam recuperados do coronavírus, né? Que até 12 a 15 dias após o paciente ter sido recuperado do coronavírus, que eles começaram a ter essa infecção. Foi algo que chamou atenção também, que mostra que esse sistema imunológico permanece debilitado vários dias após a alta do paciente, que é uma coisa que também chama atenção. O que eu acho que tem que ser investigado ali, antes de você querer associar essa infecção especificamente à variante Delta, a variante da Índia, né? Eu acho que primeiro tem que se investigar esses outros fatores, né? Fatores que eu falei anteriormente, que eu acho que estão mais relacionados a essa grave, né, epidemia, que lá está sendo já considerada uma epidemia na Índia do fungo negro, né? E que eu acho que isso tem um poder explicativo maior de explicar essa grande quantidade de casos que está sendo visto por lá, antes da gente chamar ali a hipótese de que a variante Delta está sendo associada ali a casos do fungo negro, né? Então, eu acho que é isso. Muita gente está espantada com esse fungo negro porque a gente vê ali imagens impactantes, né? Pacientes ali que para impedir que essa infecção se espalhe pelo corpo tiveram que ter ali mutilações, né? Retirada de olhos, mandíbulas, etc. A gente vê ali que as imagens impactantes, mas eu chamo a atenção de que esse fungo já está espalhado pelo mundo, né? Então não há aquele. Acho que não tem por que gerar aquele pânico que algumas manchetes aí a gente viu na internet. E chamar atenção para que a gente continue tomando as medidas que evitam o coronavírus, né? Que todo mundo sabe que funciona o uso da máscara, evitar aglomeração, porque querendo ou não, ainda que raro, como a gente deixou claro aqui, ainda que raro, essa pode ser uma outra preocupação a mais para os pacientes ali que
são internados pelo coronavírus, né? Mas chamando a atenção da análise desses dados que eu acho que dizem muito de por que que a Índia está enfrentando lá esse problema do fungo negro, mais do que outros países, como o Brasil aqui também, né? Então, acho que é isso. Então, Donis, é importante isso que você falou, né? Duas coisas, né? Primeiro, essa associação aí do medicamento com o diabetes, e por sinal, as duas pacientes de recuperação de Covid que tiveram o fungo, a mucormicose aqui no Brasil, eram também diabéticas, né? Então aí você tem duas coisas, duas situações, né? O efeito do medicamento, dos corticosteroides, que tende a baixar a imunidade e a elevar a glicemia, e mais o próprio diabetes, que já é uma doença caracterizada por essa hiperglicemia. E onde entra o açúcar aí? Entra no sentido de você favorecer, né? Porque ali você tem um paciente cuja defesa imunológica está baixa, não consegue combater o vírus, o fungo, e o fungo ainda encontra ali no corpo um sangue ali cheio de açúcar, de glicose, abastecendo os tecidos, né? Então, em algum momento, esse sangue hiperglicêmico vai passar pelos órgãos onde o fungo está, seja pele, seja pulmão, seja seios da face, seja cérebro, e aí ele vai ter ali um alimento, um alimento para ele que é a glicose, é o principal alimento de todos os seres vivos, né? E outra coisa, quando você ressaltou, não é que o fungo vai chegar, né? Ele já está aqui, né? No solo, nas frutas, nas plantas, tá? Então, tudo isso aí é bem colocado, né? Então, manter o processo de vacinação, os protocolos sanitários, paralelo a isso, cuidar do estilo de vida para se controlar o diabetes, para fortalecer ali o sistema imunológico, porque também o medicamento é imunossupressor, mas lógico, se você já tem uma pessoa que com seu estilo de vida fragilizava seu sistema imunológico, esse efeito imunossupressor do corticoide, e caso venha se comprovar do Covid, também vai ser mais intenso. Tá? Então, tudo isso, se cuidar de diversas maneiras. Como você falou, protocolo de segurança, vacinação em relação ao Covid, mas também as comorbidades e fortalecer seu sistema imunológico de diversas maneiras, que a gente veio falando aqui, né, ao longo dos outros vídeos, tá? Então, com isso, eu finalizo aqui mais um episódio, né, na parceria aí de Adonis, sempre bom tratar desses temas, e Adonis, para você, mais uma vez, em breve estaremos aqui com outro tema, e agradecer também vocês internautas aí por mais uma vez nos acompanhar aqui, e fiquem à vontade aí para participar das discussões postagem do vídeo, e também sugerindo, né, mais temas, entrando em contato comigo, com a Adonis, tá? Então, até mais e até a próxima. Toca a vinheta.